Bom dia, bom dia. 4h57. Nós estamos aqui reunidos para mais um dia de live. Nós que estamos entrando agora no 25º dia de live. Bom dia. Nós que vamos ler o texto hoje de Jeremias. Esperar o pessoal conectar aí. Mais uma madrugada para entender de Deus o que Ele deseja. Vou aguardar o pessoal conectar. 4h58. Bom dia, Luiz. Bom dia. Aleluia. Aguardar mais uns minutinhos, pessoal conectar. Agora são 4h59. Bom dia para você que está conectando aí. ,16 graus, bom dia, Rick. 16 graus. Aleluia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Nelson. Feliz de tê-los aqui. Aguardar mais uns minutinhos. O resto do pessoal continuar conectando aí. Hoje um tema. Bom dia, Lu, nossa major aí. Bom dia, bom dia. 25º dia de live. Bom dia, bom dia. Bom dia, Emerson. Só apertar ali. Hoje nós vamos falar sobre... Bom dia, Júnior. Hoje nós vamos falar sobre o vaso nas mãos do oleiro. Leremos juntos aqui Jeremias, capítulo 18. Se você estava ontem nos nossos cultos na praça, dá um joinha aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Thiago. O Thiago não falha em nenhuma live. Tá na pegada.
Bom dia, Mercedes. Acho que é Mercedes, né? Vamos juntos aí nessa jornada, 25º dia. Bom dia, bom dia. Ontem foi uma noite gloriosa, irmãos. Aleluia. Bom dia, bom dia. Cinco e 2. Se você puder orar junto comigo, manda um foguinho aí que eu vou te chamar na live. Bom dia. Deixa eu saber se é possível você orar comigo. Aleluia. Boa. Vou te chamar aí, Fábio. Vamos orar. Depois eu te chamo na sequência, Thiago. Aleluia. Bom dia, Thalita. Hoje teremos a participação da Thalita na Adonep. Se você puder, esteja com ela em Pindamonhangaba às 19 horas. Vamos lá, Fábio. Bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo. Aleluia. Eu tava com problema de som, mas acho que agora tá ok aqui. Estamos te ouvindo. Vamos orar. Vamos orar. Eu oro isso? Isso. Maravilha. Senhor Deus, querido Jesus, assim como o pastor Temer acabou de falar agora, sobre esse tema que vamos conversar, que o Senhor realmente quebre a nossa vida, Senhor, todos os dias. Aleluia. Não só hoje, Senhor, não só num dia, não só de uma vez, não só por impulso, mas que o Senhor nos quebre todos os dias para derramar sua bênção. Amém. E que a gente possa estar apto para poder receber, Senhor, também. Não só pedir, mas também estar com o coração aberto para que o Senhor entre e transforme a nossa vida. Aleluia, Jesus. Faça de novo, Senhor. Pedimos também para que todo o trabalho que está sendo feito, Senhor, em prol da sua bondade, Senhor, da sua misericórdia Amém. como Taubaté, e esse projeto movimente a vida, não só física também das pessoas, mas consiga Aleluia. movimentar toda a parte espiritual, Senhor, toda. Que o Senhor abençoe todo esse projeto, todo mundo que está envolvido nisso também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode desconectar aí que eu vou chamar o Thiago. Beleza. Bom dia, Márcia. Bom dia, Simone. Como é que eu Bom dia, Marinalva. desconecto? Só apertar o xizinho aí, Fábio. Boa. Vamos lá, meu irmão Thiago. Se você puder orar comigo também, manda um foguinho aí que eu vou te chamar na sequência. Estamos te ouvindo. Ó Pai amado, obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa madrugada, Pai, para Amém, aprender Jesus. mais um pouco da Tua palavra, meu Pai. Derrama Teu amor, meu Pai. Aleluia. Transborde, meu Pai, em nós aqui, Pai, que possamos deixar fluir, meu Pai.
Amém. mergulhar, meu Pai, no Teu rio, Senhor. Nos ensina mais um pouco nessa madrugada, meu Pai. Amém, Jesus. Pai, derrama conhecimento na vida do pastor Temer, meu Pai. Amém, Que ele Jesus. possa transmitir a sua mensagem, o Espírito Santo possa falar diretamente aos nossos corações, Pai. Aleluia. Ó, Paizinho querido, que o Senhor possa quebrar a nossa vida, meu Pai. Quantas vezes for necessário, meu Pai. Verdade, Jesus. Estamos aqui, meu Pai, para que o Senhor faça a tua vontade, Pai. Que não nós fazemos a nossa vontade, meu Pai, mas Verdade. para que a tua vontade possa prevalecer, meu Pai, que nós possamos compreender que, Aleluia. que isso, meu Pai, é real, meu Pai, nas nossas vidas, que as outras pessoas possam ver isso, meu Pai. Amém. Que nós possamos ser luz neste mundo, meu Pai, onde quer que possamos colocar as plantas dos nossos pés, Paizinho querido. Amém, Jesus. Abençoe as nossas famílias, esteja com os nossos filhos, meu Pai, as esposas de cada um que está aqui também, Pai. Amém, Jesus. Esteja em cada lar, meu Pai. Que a tua presença seja real também nos nossos lares, meu Pai, Amém. nos trabalhos de cada um, meu Pai, aqui. Fala diretamente aos nossos corações, Pai. Em nome Essa é de a minha Jesus. oração, no nome de Jesus, amém. 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 Bom dia, Cadu. Bom dia, Maria. Bom dia, Aparecido. Bom dia, Fábio. Agora nós temos 2 Fábios no grupo. Precisamos diferenciar. Quem mais pode orar? O Rick. Vou te chamar, Henrique. Vamos orar e entrar aqui na palavra de hoje. Bastante texto para a gente ler junto. Bom dia, meu irmão. Estamos vendo a sua parede. Aí, agora sim. Bom dia. Orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Não tem como não ser grato por sentir a sua presença, mesmo sabemos que o Senhor tem esse amor sobre cada um aqui, imerecido. Verdade. Não merecemos a bênção que estamos recebendo. Pai, não temos como fazer uma oração de petição, mas sim somente de gratidão, Pai. Verdade, Nós Senhor. queremos nesta manhã, Senhor Jesus, entregar aquilo que temos, Pai. Não é muito, mas eu creio, Senhor Jesus, que temos a fazer mais ainda, Senhor. Aleluia. Será feito com alegria, mas se pudermos, Senhor Jesus, entregarmos realmente de coração, não fazer porque queremos fazer, mas por realmente sabemos que é necessário a sua obra, Pai. Verdade. Sabemos que a obra é grande e muito poucos são os trabalhadores, Pai. Então Verdade, nós Senhor. colocamos, Senhor Jesus, a disposição do reino, Pai, a nossa entrega, Senhor. Nos dê sabedoria nesse novo Em tempo. nome de Que Jesus. a sabedoria seja a sabedoria da palavra, não a sabedoria Verdade, nossa, Senhor. porque nós não sabemos, mas já está acontecendo. Está acontecendo. É verdade, está acontecendo porque o Senhor quer. Porque se fosse o nosso querer, Pai, não aconteceria. Não É seria o verdade. lugar, não seria o momento, seria um movimento. Mas agora sabemos que é um propósito Aleluia. que estava escrito antes da fundação do mundo. E cremos que Verdade, Senhor. passo, Senhor, sentimos a mão do Senhor, sentimos, Senhor Jesus, cada coisa acontecendo conforme a tua vontade, a Verdade, Senhor. perfeição, o lugar, o altar, as coisas, as pessoas. Nós não, Senhor Jesus, esperamos buscar pessoas, nós só oramos que o Senhor traga aquele que o coração nessa manhã está sendo incomodado para trazer. Pai, Verdade. traga proteção sobre cada um, sobre esse projeto. Coloca seus anjos, Senhor, a favor de cada Em pessoa. nome Coloca de seus anjos Jesus. muralhas de
fogo, Pai, sobre a vida do pastor Temer, sobre a vida do pastor Verusca, porque nós sabemos, Pai, Amém. que a obra é do Senhor, mas a guerra espiritual da Verdade. maldade do coração do homem, Pai, o coração, daquele coração que tem de acusação, o coração que, sabe, Senhor Jesus, de vez de orar e ver a mão do Senhor, a igreja na terra, é muito mais fácil, Senhor, ver uma acusação na terra. Mas nós Verdade. sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor já tem um plano para tudo isso. Ai daqueles que mexeram com seus filhinhos, Pai, nós sabemos que o plano é do Verdade. Senhor. Tira, Senhor Jesus, os impedimentos, tira o coração enganoso, tira os mentirosos e traga, Senhor Jesus, Em nome de aquele Jesus. que realmente conhece que o céu será na terra, mas um projeto que não nasceu para que realmente seja para pessoas aparecer, mas para que seu nome seja glorificado. É isso que nós declaramos nessa manhã, Pai, sabedoria e proteção sobre cada família, gratidão e entrega nessa manhã. É Em isso que eu nome de declaro em nome Jesus. de Jesus. Amém, amém. Amém. Bom dia, João Pedro. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje nós vamos para o nosso 25º dia de live. Se eu tivesse que colocar um título aqui, eu colocaria O Vaso nas Mãos do Oleiro. Irmãos, ontem o Espírito Santo nos pegou fortemente na praça. Eu não sei se você teve a mesma sensação, o mesmo sentimento. O Espírito Santo falou poderosamente com a gente ontem sobre a necessidade que temos de priorizar as coisas de Deus. Eu queria saber se fez sentido para você a palavra ontem. Me dá um sinal aí para eu entender. Manda aí um joinha. Ontem foi difícil dormir, irmãos. Foi difícil dormir. Eu queria ler com você, para a gente começar esse 25º dia de live, lendo Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Nós leremos até o 10. Bom dia, Pati. Jeremias 18, versículo 1, até o versículo 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Bom dia, Sérgio. Vou ler de novo, irmãos. Presta atenção. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, porém, contra qualquer falar, se converter da sua maldade, aleluia, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Aleluia. Irmãos, Deus não está apenas interessado na obra que realizamos. Eu tenho falado nessas últimas semanas muito sobre o ativismo religioso. E isso é um alerta para nós. Sabe, eu vejo Deus extremamente comprometido com a transformação em nós
enquanto nós fazemos. Irmãos, Deus quer saber quem nós estamos nos tornando enquanto nós estamos fazendo. A obra de Deus não é em relação àquilo que fazemos, mas em relação àquilo que nos tornamos enquanto fazemos. Você deveria notar isso. Deus está verdadeiramente comprometido com aquilo que nos tornamos enquanto fazemos, irmãos. E não exatamente sobre aquilo que estamos fazendo. Eu não sei se está confuso, mas é exatamente isso. A obra de Deus é primeiro em nós, para depois ser manifesta através de nós. E eu queria que você anotasse alguns textos para você ler aí no seu secreto. Isaías, capítulo 64, versículo 8, fala sobre o Senhor, que é o oleiro. Romanos, capítulo 9, do versículo 19 ao 24, que fala sobre o direito soberano do oleiro. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 12, que trata sobre os tesouros em vaso de barro. Nós vamos ler aqui também juntos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a obra iniciada por Deus. E Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 11, sobre a disciplina do Pai. Aleluia. Irmãos, ontem nós aprendemos que Cristo deve crescer enquanto nós, de forma intencional, diminuímos. E eu queria iniciar o dia de hoje com uma pergunta. Ou duas perguntas. Como Deus produz essa diminuição? Como será que Deus age para transformar o nosso caráter? Como muitas vezes Ele vai de forma intencional quebrar o nosso orgulho, mas tomando cuidado de preservar a nossa identidade. Sabe, eu entendo que Jeremias responde, levando-nos para a casa do oleiro. O ministério profético, irmãos, frequentemente utiliza sinais visíveis. Deus não apenas falava, Deus fazia o profeta enxergar. E em Jeremias 18, essa aula de Deus não acontece no templo, nem no palácio. Acontece numa oficina. Aleluia. Irmãos, muitos de nós temos sido quebrados por Deus. Quebrados nas nossas perspectivas, nas nossas intenções. Bom dia, Walter. Nos nossos planos. Senhor, como o Senhor tem falado comigo sobre isso. Sabe, muitos de nós fizemos planos, legítimos até. Planos de vida, planos nesse mundo. Objetivos pessoais, nós organizamos tudo. Nós estudamos, nós traçamos metas. Nós, em algum momento, achávamos que o que fazíamos era quem somos. E aí vem Deus e arranca as nossas muletas. Sabe, existem algumas verdades que não podem simplesmente ser ouvidas. Existem verdades em Deus que nós precisamos contemplar. Nós sabemos que o Deus que dá revelação é também o Deus da formação. No versículo 2 do capítulo 18, ele diz, levanta-te e desce à casa do oleiro. Irmãos, observe algo comum nas coisas de Deus. Tudo começa de uma ordem. E muitos de nós achamos que nós precisamos primeiro ouvir para obedecer. Sabe, não é verdade. Muitas vezes Deus vai permitir que a gente desça. Que a gente enfrente as situações mais desastrosas, mais difíceis.
seja através de uma doença, como foi o meu caso, seja através de uma perda de alguém querido, seja através de uma decepção amorosa, talvez seja através da perda de um emprego ou de uma empresa. Primeiro nós precisamos descer, e aí sim Deus encontra um caminho para nos fazer ouvir. Irmãos, essa palavra me rasgou por dentro, porque como é verdade, nós somos muito orgulhosos, muitas vezes prepotentes. Colocamos nossas expectativas em carros, em cavalos, e esquecemos de olhar para aquele que é o consumidor da nossa fé. Ah, Senhor, nos ajude nesse caminho. Sabe, há um princípio espiritual aqui. Muitas vezes Deus nos ensina mais pelos processos do que poderíamos entender de qualquer outra forma. E dentro desse processo, em função da nossa mente caída, Ele precisa nos levar para dar uma passeadinha no deserto. Sabe, há lugares onde Deus fala, mas os lugares que verdadeiramente nos transformam é o lugar onde Deus nos molda. Aleluia, Jesus. Jeremias, nesse texto, observa cuidadosamente o trabalho do oleiro. E ele diz, o vaso se estragou na mão do oleiro. O vaso quebrou-se na mão do oleiro. O versículo 4 diz assim, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro barro. Aleluia. Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, o texto não diz que o vaso caiu. O texto não diz que o vaso foi abandonado. O texto diz que se estragou nas mãos do oleiro. E aí eu fui pesquisar o significado dessa palavra. E ele significa no hebraico deformar-se, tornar-se impróprio, perder a forma desejada. O estragar para Deus, irmãos, significa que muitas das áreas da nossa vida precisam ser estragadas, deformadas, impróprias. Muitas dessas áreas devem perder a forma desejada por nós. Sabe, a imperfeição do vaso não surpreendeu o oleiro. Aleluia. O texto poderia terminar aqui, mas ele não termina. Porque o vaso não foi jogado fora pelo oleiro. O oleiro não descarta o barro, irmãos. O trecho do versículo 4 que mais me chama a atenção é que ele diz, tornou a fazer dele outro barro. Irmãos, o oleiro não pegou outro barro. O oleiro pegou o mesmo barro. E talvez aqui a gente entenda o que é a graça de Deus. Sabe, o objetivo de Deus com a sua disciplina não é nos destruir. E aí talvez você esteja num momento muito difícil, eu sei que muitos de nós estamos. E a gente fica pensando que talvez Deus tenha nos abandonado. Não. Deus está exatamente aí no meio do caos. Irmão, deixa eu te falar. Deus está permitindo essa situação. Não com o objetivo de nos destruir, mas para nos restaurar. Que palavra difícil é essa, irmãos. Mas é verdade. E se você perguntar para mim aí, como que eu sei disso? Eu passei e tenho passado por alguns processos.
E eu entendo perfeitamente a mão de Deus em tudo isso. Sabe, o propósito de Deus é nos restaurar. Somente esse. Deus quer que nós voltemos ao propósito original. Lembre-se que o Deus que te criou por um propósito. E nós, muitas vezes, desviamos do propósito de Deus. E aí, sabe o que Deus faz? Deus age como o oleiro e ele nos quebra. Irmãos, Deus nos quebra em pedaços, para que ele possa nos refazer e restaurar o seu propósito original. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe, o alvo de Deus sempre foi nos conformar à imagem do Filho. Irmãos, o projeto de Deus é que todos nós sejamos pequenos cristos. Daí, inclusive, vem a palavra cristão. Então, se você se diz cristão, irmão, significa que você precisa ser parecido com Jesus. E se você não estiver tão parecido assim, pode esperar. Deus vai te quebrar em pedaços para te refazer. Para permitir a mim e a você voltar ao propósito original que ele tinha. Ah, irmãos, esse é o nosso Deus. É o Deus que está no momento bom e é o Deus que está no momento do caos. E muitas vezes ele permite o caos justamente para nos refazer. Aleluia. Então existe algo que nós precisamos entender a partir desse texto, que não pode passar desapercebido. Quem define a forma é o oleiro. No versículo 6 ele diz: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós. Bom dia, Reginaldo. O original, a palavra hebraica para oleiro, é o mesmo verbo utilizado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ah, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Pega essa chave, irmão. Da mesma forma como nós fomos criados na origem. É o que Deus quer quando nós somos quebrados por Ele. Aleluia, Jesus. Eu não sei se você tem a coragem de pedir para Deus te quebrar. Ah, Senhor, fala conosco essa madrugada, Pai. Nos pega, Jesus. Nos pega, Senhor. É muito precioso a gente entender algumas coisas do texto, irmão. Eu queria te incentivar a você pesquisar. Sabe, hoje nós temos muitas ferramentas. Hoje está muito fácil entender o que o texto quer dizer, irmão. É só gastar tempo. É só empenhar tempo naquilo que Deus quer fazer. Sabe, é precioso demais a gente entender que a origem da palavra oleiro deriva do mesmo verbo que foi usado na criação do homem. Então, quando ele está nos refazendo, ele está nos voltando ao propósito original. Ah, Senhor, nos quebra, Pai. Jeremias nos leva de volta, irmãos, ao Éden. Porque o mesmo Deus que formou Adão é o Deus que está formando o seu povo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender o plano de redenção, esse plano maravilhoso de Deus, não é apenas para perdão. Irmãos, esse plano de Deus de redenção é uma nova criação. É a volta ao propósito original, a origem das coisas. Ah, Jesus, nos dê esse entendimento.
E o apóstolo Paulo, ele amplia essa verdade. Segundo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo vai utilizar novamente a figura do barro. Sabe, irmãos, eu tenho entendido de Deus que ele sempre vai escolher os vasos mais imperfeitos. E obrigado, Jesus, por isso. Porque assim ele nos dá a chance de participar de algo eterno. Irmãos, nós precisamos buscar o nosso legado. Nós precisamos abandonar a ótica desse mundo de buscar coisas, de buscar bênçãos. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos. E esse legado não tem a ver com enaltecer o nosso nome, entenda isso que eu estou querendo dizer. O legado é as pessoas, quando nós não estivermos mais aqui, falarmos assim, olha, o Rick era um homem de Deus, a Márcia era uma mulher de Deus, a Patrícia se foi, mas hoje ela está num lugar muito melhor do que aqui. Sabe, irmãos, nós precisamos entrar nesse nível de consciência. Falei sobre isso ontem, nosso reino não é daqui, irmãos. Nós somos peregrinos. Tudo isso que a gente luta para conquistar, para ter, tá tudo bem, é legítimo, não tem problema você querer morar bem, você querer ter um carro novo, tá tudo certo. Se o dinheiro que você ganha é honesto, não tem nada mais justo. Mas deixa eu te falar, tudo isso vai ser corroído pelo tempo. Irmãos, esse prédio que Deus preparou para nós, que nós estamos muito felizes e alegres, daqui 100 anos talvez não exista, seja só ruínas. Sabe, nós observamos isso atentamente nas viagens que se faz para Israel. Irmãos, templos que estão só pelas metades. A nossa busca não pode estar nisso. Sabe, quando Deus escolhe os mais improváveis, os piores vasos, Ele está deixando claro que o valor nunca esteve em si mesmo, nunca esteve no vaso, mas no tesouro que ele carrega. E por isso ele pode quebrar e refazer. E aí nós chegamos talvez numa dimensão mais profunda desse entendimento, que é sobre a necessidade da disciplina. Irmãos, a disciplina faz parte do processo de formação. Sabe, Deus me deu esse entendimento logo no princípio das coisas, quando ele me pegou na minha casa, no final de 2023. E eu imediatamente fiz um mergulho rápido e profundo para entender mais das coisas de Deus. E eu fui estudar, fui fazer uma pós-graduação em teologia. Termino a segunda esse ano, agora em dezembro. A gente precisa, irmãos, estar preparados. Nós precisamos buscar conhecimento. Mas mais do que conhecimento acadêmico, que é importante, mas não é tudo. Nós precisamos nutrir momentos dedicados ao entendimento da palavra de Deus. Assim como nós temos feito nessas lives. Irmãos, são 17 pessoas online nesse momento. E eu já falei sobre isso. Meu Instagram tem quase 7.000 pessoas. E aí eu te pergunto, a mesa está posta. Quem é que veio até a mesa pegar aquilo que já está disponível? Irmãos, isso diz muito sobre as nossas prioridades. Muito, muito mesmo. Porque tem muita gente nesse momento que acordou às 5 da manhã para treinar. E tá tudo certo. Precisamos nos exercitar. Mas será mesmo que elas não poderiam começar esse exercício às 6 da manhã e não às 5? Irmãos, onde está a nossa disciplina espiritual? Hebreus 12 diz, o pai disciplina os filhos que ama. Então a nossa disciplina ao buscar as coisas de Deus e esse entendimento vai permitir que também nós sejamos disciplinados
e consigamos entender o amor de Deus por nós na disciplina. Irmãos, eu queria que você entendesse o que eu estou querendo dizer. Os movimentos de Deus na nossa direção precisam ser respondidos pelo nosso movimento na direção de Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho para mim que o relacionamento com Deus é um relacionamento recíproco. Não no aspecto da salvação, porque no aspecto da salvação o movimento foi dele. Mas no aspecto da profundidade dessa intimidade que Deus busca conosco. Irmãos, Deus quer um nível de intimidade conosco, como se fosse marido e mulher. Por isso a igreja de Cristo é a noiva dele. A gente precisa entender algumas coisas, irmãos. Nós precisamos sair da superficialidade do nosso entendimento. Há um princípio, irmãos, na questão do barro. Porque o barro, embora o barro no momento da sua formação como um vaso novo, ele interprete essa pressão de Deus como um aparente sofrimento, a verdade é que o oleiro sabe que a pressão é indispensável para a sua conformação. Irmãos, o formato do vaso é formado na pressão. Só que essa pressão não é uma pressão como um ataque de um inimigo, não. É uma ferramenta que o oleiro tem para formar o vaso da maneira como Deus projetou. Irmãos, muitos de nós nascemos com um formato dado por Deus. E ao longo do caminho, fomos pela nossa negligência, tomando outra forma. Por isso é necessário que Deus venha e quebre tudo. Eu vou repetir, irmãos, que Deus venha e quebre tudo. Não chore se Deus está quebrando as coisas na sua vida. Se joga, irmão. Senhor, eu sei como é difícil, Pai. Eu sei como é difícil, Jesus. E aí nós chegamos novamente no centro de toda a mensagem. Bom dia, Silvio. No centro de toda a mensagem, porque Cristo é a imagem perfeita que o oleiro está formando. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós já lemos esse texto. É muito forte, irmão. Ou como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou ainda Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, os três textos apontam para o mesmo propósito. Sabe, Deus não tem compromisso em formar pessoas bem-sucedidas. Deus tem compromisso em formar pessoas à imagem do seu Filho. Agora eu acho que eu acordei as crianças. Irmãos, essa palavra tem gritado no meu coração. Nós precisamos sair da nossa imaturidade de buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e passar a buscar a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ser fiéis ao propósito de Deus na nossa vida, dispostos a morrer por Ele e parar de fazer escolhas estúpidas. Irmão, desculpa, mas é estúpido nós priorizarmos nossos interesses aquém dos interesses de Cristo. Irmãos, na cruz o Filho foi moído, quebrado, não porque fosse imperfeito, mas para que nós
vasos imperfeitos, pudéssemos ser refeitos nele. Aleluia. Sabe, Jeremias saiu da casa do oleiro entendendo algo que nós precisávamos entender. O maior milagre de Deus na nossa vida não é Ele nos usar. Irmãos, o maior milagre de Deus na nossa vida é Ele continuar trabalhando em nós, enquanto nós trabalhamos para Ele. Aleluia. Porque enquanto houver barro nas mãos do oleiro, ainda existe esperança. Ah, irmãos, nós vemos isso nas ruas. Vasos de barro, moídos, quebrados, deformados, mas que ainda não permitiram o oleiro recuperá-los. Sabe, a santificação não é Deus descartando vasos imperfeitos. Não, não é. É Deus pacientemente moldando homens e mulheres até que eles reflitam a plenitude de Cristo. Irmãos, nós juntos numa caminhada de fé, de negação de si mesmo, de renúncias, até que atinjamos a estatura do varão perfeito. Esse é o chamado geral para todos nós. Sabe, o oleiro nunca desperdiça o barro que decidiu se transformar. Ah, irmãos, Deus não escolhe os mais capacitados, meus irmãos. Deus escolhe os mais disponíveis. Eu conheço grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que sequer se formaram no primário. Sabe, o apóstolo Luiz é um deles. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Luiz mal terminou a 4ª série. Um homem usado por Deus que já viajou 54 países para pregar o evangelho. Um homem que não teve pai e é conhecido como uma casa de paternidade ministerial. Ah, irmãos, os desígnios de Deus são insondáveis. Sabe, tudo isso que tem acontecido, tudo isso que nós temos experimentado em Deus. Se você me perguntar, eu não me sinto nem um pouco capaz. Eu tenho muitas questões, irmãos. Muitas questões que Deus não me respondeu. Muitas questões que Deus está em silêncio. Ah, Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, nesse caminho. Não é sobre nós, irmãos. É sobre Ele. E talvez hoje nós precisemos nos perguntar ao Espírito Santo de Deus. Existe alguma área da minha vida onde eu tenho resistido às mãos do oleiro? Será, irmãos? Será que existe alguma área da nossa vida que nós estamos insistindo que Deus não nos quebre? Sabe, enquanto nós lutamos para sair de uma situação desconfortável e não nos entregamos verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, Efésios 3:20 diz que os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores que os nossos, conforme o poder dele que opera em nós. Há uma chave nesse texto, irmão. Nós precisamos permitir que o poder de Deus opere em nós. Nós precisamos fazer, bom dia, escolhas conscientes na direção de Deus. Nós precisamos ser intencionais com Deus. Irmãos, eu passei um momento muito difícil no ano de 2025.
depois de desobedecer a Deus e não fazer a transição que eu já sabia que era para eu fazer, Deus começou a fechar todas as portas. E a minha empresa, que cresceu muito nos 5 anos de existência, veio dobrando de tamanho ano após ano, que nos permitiu sair durante 3 anos consecutivos na revista Exame, naquele ranking das empresas que mais crescem no país, entre grandes empresas. Começou a entrar em declínio. E sabe por quê? Pela minha desobediência. Irmãos, quando eu enxerguei isso, rapidamente eu corrigi o rumo das coisas. Sabe, nós precisamos na nossa vida identificar, irmãos, quais são as áreas que ainda estamos em desobediência. Existem áreas sutis na nossa vida que muitas vezes nós permitimos nos colocar em desobediência. E aí Deus vem, irmãos. E deixa eu te falar, Deus é duro. Pastor Eros falava muito sobre isso. Fala muito sobre isso. Como Deus é duro. Sabe, Deus é um pai, irmãos. E como todo pai, disciplina os filhos que ama. E muitos de nós estamos sendo disciplinados, mas sequer enxergamos isso. Estamos muito ocupados murmurando. Estamos muito ocupados tentando sair dessa situação de forma desesperada. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te chamando para dormir no barco. Ei, presta atenção nisso. Durma. O mar está revolto, eu sei, as ondas estão grandes. Acredite, eu sei. Eu sei que as incertezas são muitas. Mas Deus quer que você durma. Deixa eu te falar, basta uma palavra de Deus e o mar se acalma. Mas isso só vai acontecer no momento certo. Então pare de espernear, irmãos. Pare de chorar, pare de murmurar. E aproveite o processo. A obra de Deus é perfeita, irmãos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai. Ah, Senhor, a sua palavra diz que aquilo que o Senhor nos deixou por escrito é como uma espada afiada que penetra até juntas e medulas. Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, Pai. Ah, Jesus, como tem sido difícil, Jesus, refletir a sua palavra e não entrarmos na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Ah, Senhor, eu não me importo que as pessoas achem que estamos loucos, ou que estamos fanáticos, bitolados, ou até que estamos depressivos porque temos chorado na sua presença. Não, eu não me importo. Eu não me importo. Senhor, o que é uma reputação diante da sua glória, Jesus? Não existem níveis de extravagância diante da sua presença. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja que está nascendo, o Senhor terá toda a liberdade. Senhor, os cultos serão feitos para o Senhor. Dê a eles, Pai, o formato, a estética que o Senhor deseja, Pai. Nós não estamos preocupados com isso. Senhor, nós queremos somente entrar na sua presença. Senhor, nós queremos sentir a sua presença. Senhor, nós queremos sentir o seu toque, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, revele das profundezas da nossa alma
tudo aquilo que te desagrada. Senhor, faça com que, através do seu Espírito, o nosso espírito seja tocado e transformado para a sua glória, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, revele aos meus irmãos que estão conectados agora e os que assistirão depois. Tudo aquilo que eles precisam abandonar em amor a Ti, Pai. Senhor, revela, Pai. Revela, Jesus. Revela assim como o Senhor tem feito comigo. Ah, Senhor, como é precioso te obedecer, Pai. A cada obediência, o Senhor derrama um pouquinho mais de unção. Jesus, nós queremos, Senhor, a sua unção, Jesus. Derrama sobre nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente possa ser usado poderosamente. Senhor, nós desejamos, Pai, gastar a nossa vida. Nós desejamos gastar a nossa vida para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Senhor, ensina-nos a viver nesse caminho, olhando não com os olhos naturais, porque os nossos olhos naturais, Jesus, jamais vão conseguir discernir e entender aquilo que o Senhor está fazendo de forma sobrenatural. Senhor, nós cremos, Jesus, que o Senhor já providenciou todas as coisas. Mas nós, atrevidamente, queremos te pedir para o Senhor acelerar as coisas, Pai. Senhor, acelere, derrame tudo aquilo que o Senhor tem. Nós queremos nos mover e ver e vislumbrar sinais e maravilhas. Senhor, nós desejamos de todo o coração ver milagres. Nós desejamos orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós desejamos orar pelos deficientes físicos e eles saírem andando. Pai, nós desejamos orar pelos cegos e eles enxergarem. Senhor, há em nosso meio uma criança pequena, surda. Ah, Senhor, mais do que fazer libra para elas. Nós queremos orar e ela ser curada, Jesus. Refaz, Senhor, todo o tímpano. Senhor, faz com que ela recupere a audição para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós queremos repreender demônios e eles continuarem sendo expulsos como nós temos observado. Senhor, eu desejo em nome de Jesus nesse momento que o Senhor visite cada um, Pai, de forma poderosa. Ah, Senhor, dê a eles daquelas experiências marcantes que mudam a vida de qualquer um, Pai. Assim como o Senhor me permitiu ter muitas vezes. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, pela provisão que nós entendemos que o Senhor já derramou sobre essa igreja que nasce. Senhor, convença os meus irmãos da necessidade que tem deles devolverem um pedaço daquilo que o Senhor colocou na mão deles. Senhor, ofertas não são ofertas confortáveis. Ofertas são ofertas sacrificiais. Senhor, que o Senhor coloque isso no nosso coração, para que a sua obra, o seu reino, seja expandido na terra. Senhor, a estrutura que o Senhor colocou nas nossas mãos, ela é necessária para ampliar aquilo que nós já estamos fazendo sem nenhuma estrutura. E nós queremos te agradecer por isso, porque o Senhor tem nos dado discernimento, que tudo isso que está acontecendo agora é para ampliar o que já começou antes. Senhor, obrigado por esse entendimento. Também quero te agradecer, Senhor, pela vida de todos que estão envolvidos nisso que o Senhor já vê pronto. Senhor, dê-nos saúde, dê-nos paz de espírito. Senhor, dê-nos alegria em meio ao caos. Jesus, nos dê a condição de ser cada vez mais parecido com o Senhor. Que nós usemos, Senhor, a nossa boca sempre para abençoar e não para amaldiçoar. Senhor, cuida, Senhor, do nosso entendimento. Tapa os nossos ouvidos do levante do inferno, Pai.
Senhor, não nos deixa sair do caminho que o Senhor determinou, porque vozes contrárias se levantam. Senhor, faça-nos ouvir cada vez mais a sua voz, de forma audível. Que nós tenhamos discernimento de espírito. E que o Senhor afaste de nós, Pai, de perto de nós, todos aqueles que de alguma forma querem impedir aquilo que o Senhor já vê pronto. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que eu confio plenamente no seu sangue, Pai. Esse sangue que nos reveste e que faz com que mal nenhum chegue à nossa tenda. Jesus, nós descansamos à sua sombra, a sombra do Onipotente, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que o Senhor já vê pronto irá se realizar no mais breve tempo, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós queremos te pedir pela documentação do nosso prédio, que saia hoje em nome de Jesus. Que nós tenhamos esse alvará em mãos, para que a gente possa começar a funcionar como igreja, para que seu nome seja exaltado e pessoas conheçam a verdade de uma igreja que pregará apenas a Bíblia, Pai, e não entendimentos humanos, filosofia, cultura. Não, nós não traremos o mundo para dentro dessa igreja. Nós levaremos a igreja para o mundo, Pai. Esse é o nosso compromisso diante do Senhor. E nós queremos declarar em nome de Jesus que tudo isso já está feito, conforme o Senhor já determinou nas regiões celestiais. É isso que eu oro, que eu peço e já agradeço, na certeza de que o Senhor não apenas ouviu, mas que o Senhor irá concretizar tudo, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Muitos comentários aqui. Bom dia, Paula. Bom dia, tio. Você que conectou do meio para o final, depois você... Bom dia, Kelly. Bom dia, Wilson. Depois você assista do princípio, a live vai ficar salva. E eu te convido, mais uma vez, a participar disso que Deus já está fazendo. Então, se você quiser contribuir conosco com alguma doação, irmãos, essa semana Deus nos presenteou já com algumas mobílias, pessoas doando mobílias. A Simone doou aí 2 poltronas. A minha mãe ontem doou um jogo de sofá. E nós vamos começar a arrumar a casa do Senhor, para que a gente possa conviver em comunidade. Então, que Deus te incomode, para que você participe daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele já vê pronto. Eu tenho certeza, irmãos, que esse local que Deus preparou para nós será um grande impulsionador de vocações. Realmente um centro de treinamento para que homens e mulheres que têm no seu coração esse chamado de trabalhar para Deus, de atuar no reino de Deus, de renunciar à própria vontade para fazer a vontade do Pai, eles sejam equipados com as ferramentas corretas para ir por esse mundo, cumprindo o ID de Jesus. É isso que arde no meu coração. E é isso que Deus tem colocado como objetivo de tudo isso que Ele está fazendo. Então participe. Participe, eu vou fixar aí no primeiro comentário o nosso Pix. Nós temos muitos desafios pela frente ainda. E que o Senhor toque o seu coração para que você participe disso de forma sacrificial. Amém, irmãos? Que Deus esteja conosco no dia de hoje. Já te lembrando de compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Encaminhe, clique aí no aviãozinho, encaminhe para as pessoas. Esteja conosco amanhã para mais um momento, 26º dia, esses 40 dias que nós nos propusemos de passear por praticamente toda a Bíblia. Em nome de Jesus.